Fala aí, pessoal, tudo certo com vocês? Bom, aposta paga, tá? O desafio foi pago. Para quem não sabe, no final do ano passado eu fiz um desafio com os meus amigos aqui, colegas e tudo mais, que caso o Corinthians fosse campeão da Copa do Brasil, eu descoloria o cabelo, né? A ideia era fazer um nevoo, mas eu não consegui, enfim, tinha que comprar um monte de coisas e não deu. Então, mandei assim mesmo e vamos embora. Não está 100% conforme o combinado, mas eu fiz. Tá aqui e eu falei que eu ia fazer o vídeo, ia gravar, enfim, tá gravado, a aposta tá paga e vamos que vamos. Bom, mais uns dias aí, né? Mais notícias do Coringão. A gente precisa falar muito sobre a questão do Alisson, que está para chegar. A negociação envolvendo o Matheus Pereira, mais o Rian lá, né? A verdade a fundo em si. E a última notícia que saiu agora sobre o Rony, né? Sobre o que está acontecendo com o Rony, se realmente vai chegar ou se não vai, quais são as condições, o que tem de concreto sobre o interesse do Corinthians no jogador Rony hoje no Atlético Mineiro, tá certo? Bom, para quem não me conhece, muito prazer, Ayrton Lins e bora pro vídeo. Bom, pessoal, é o seguinte, mais uma vez, muito obrigado para você que está nos assistindo. Se você caiu de paraquedas aqui, não deixe de nos seguir, que estamos crescendo aí rumo a 2.000 seguidores, falta pouquinho, e aí a gente tem uma promoçãozinha para você. Então vamos chegar a bater essa meta de 2.000 seguidores, tá certo? Bom, para quem não me conhece, muito prazer, o Wellington Lins, sou, sei lá, o CEO, o dono, sei lá, o que vocês quiserem aqui do canal. Sejam todos bem-vindos aí, tá? Deixa aquele like monstro, isso mostra para o YouTube que nosso conteúdo é extremamente relevante e mostra para mais pessoas. Mais pessoas, mais conteúdo, mas todo mundo tende a ganhar. Então vamos lá. É, só o seguinte, quando eu venho aqui falando que eu sou contra, eu não acho, né, não vejo necessidade de tal contratação, como eu falei no caso do Alisson, não foi que eu quero que seja contra, que o cara chegue e dê tudo errado, não, não é isso. É que eu não vi necessidade. Por que eu tô falando isso? Porque eu recebi uma enxurrada de gente na minha rede social, principalmente lá no Instagram, dizendo que o seguinte: pô, você tá torcendo contra o cara mal chegou, que você não quer, que não sei o que, não sei o que lá, vamos torcer, espera o cara chegar, você tá falando que o cara não vai dar certo, não sei o que, não sei o que, torcedor contra. Cara, não é isso. É que eu falei o quê? Porque eu sou contra a contratação do Alisson. Nós temos jogadores de igual ou de melhor na mesma posição que ele. O André Luiz é muito mais novo do que ele, joga de igual ou melhor que o Alisson. Nós temos o Carrídio, que dispensa comentários. Né? Agora o Matheus Pereira, que pô, contra o Santos mostrou realmente porque ele foi contratado. Tá? Nesse sentido que eu não vejo necessidade da contratação do Alisson. Mas caso ele chegar como ele vai chegar, quando ele chegar ele vestir a camisa, logicamente que eu vou torcer para o cara arrebentar. Como eu falei, eu sempre falo aqui numa contratação, cara, se for chegar e vai dar certo, maravilha, vamos lá para cima. Mas que eu não vejo a necessidade disso. Tá? Ah, vai ser o homem de confiança do Dorival? Isso aí, sem sombra de dúvidas. Até porque todo mundo sabe que o Dorival tem um fetiche louco no Alisson. Então ele vai chegar, ele vai vestir camisa, ele vai ser titular. Agora, o que não pode é o quê? O Dorival chegar e tirar o Breno Bidon, por exemplo. O menino tá jogando muita bola na ausência do Garro. O Garro não tá vivendo um bom momento, ele tá se recuperando de uma lesão na mão, enfim, não fez boas partidas da temporada passada, então está recuperando a forma física, o bom condicionamento e tudo mais. Então ele não pode tirar o Breno Bidon, ele vai ter que fazer um esquema onde ele use que ele vai querer usar, né? Com certeza. O Alisson, o Breno, o Bidon e talvez aí o Ranieri. Ranieri também não pode sair desse time. Enfim, cara, isso é uma dor de cabeça pro Dorival, ele que vai se virar. Agora, que eu vou torcer contra, o cara vestiu a camisa, eu vou torcer contra isso nunca, jamais. Pode ser o pior cara, como já tivemos aí o Hector Hernandes, né, que foi um jogador abaixo do nível técnico do Corinthians, o Alex Santana, o Kaká, enfim, Félix Torres, quando vestiu a camisa e vestiu esse manto aqui, eu vou torcer para que o cara seja o melhor do mundo, que o cara arrebente a boca do balão, cara, e seja sensacional. Agora, isso não quer dizer que eu tenha que ser a favor. Muito pelo contrário, não é isso, tá?
Eu sou contra a contratação, não há necessidade, e vai chegar, ele vai vestir, eu espero que ele dê muito certo e traga títulos, né? Mas enfim, eu só queria só passar por isso aí. Bom, na questão do Alisson, cara, é o seguinte, eu já falei pra vocês e vou falar de novo. O Corinthians vai pagar R$ 1 milhão à vista, tá? Ele vai chegar, ele vai vestir a camisa e no segundo semestre o Coringão vai pagar mais 500 mil para poder totalizar 1,5 milhão pelo empréstimo até o final da temporada. Só que, caso o Alisson atinja mais de 45 minutos em 20 partidas, o Corinthians terá que pagar mais R$ 1,5 milhão, tá? O Corinthians vai arcar com 100% do salário do Alisson, que dizem que gira em torno de 350, 400 mil reais, eu não sei, tá? E que lá, se caso o Corinthians não vai vir com valor de passe fixado, se não me engano, mas caso o Corinthians queira fazer aquisição, não, vai vir com valor de passe fixado, sim, me perdoem, cerca de 2,5 milhões de euros, né? Algo em torno de 2 milhões, nananana, 15, né? Contratação atual, 2 milhões, nananana, 6. Vai dar mais ou menos 15, 16 milhões de reais, né? Mais 3 milhões que ele vai pagar esse 1,5 milhão a mais aí de bônus, dariam 3, 18. Vai sair em torno de 18 milhões de reais a contratação toda do Alisson, tá? Só que, assim, caso o Corinthians faça aquisição, isso vai cair na conta de 2027, não vai cair na conta agora de 2026, tá? Logicamente, vai ser um homem de confiança, vai chegar, ele vai ser o titular. Espero que não seja capitão, porque isso daí vai perder o elenco. Se o Alisson chegar e for capitão, cara, desculpa, Dorival, vai ser uma tremenda injustiça com os outros jogadores. Com o Hugo Souza, com o GH, enfim, cara, não pode, tá? Vai chegar, vai vestir a camisa, vai ser titular, isso aí todo mundo sabe. Agora, capitão aí já é a mais, né? Espero que ele chegue, né? Vai chegar, não queria, mas vai chegar, vista a camisa, cara, e arrebente, faça gols, assistência, títulos e o caramba quatro, tá? Então, só para poder passar um briefing aí sobre o Alisson, tá? E explicar mais ou menos o porquê, né? Que eu sou contra, eu não sou a favor, que nós temos jogadores melhores do que ele no elenco, tá? Bom, é, hoje, sabe, foi ontem ou anteontem, o Marcelo Paz deu uma entrevista na Rádio Bandeirantes, tá, principalmente para o Luiz Fabiani, falando sobre um pouco sobre o caso do Martinez, tá? E a informação que a gente tinha era o quê? Que o Martinez tinha que se apresentar, tinha que retornar ao Brasil até sexta-feira, caso contrário, iria ter uma punição severa e possível rescisão de contrato. Não chegou, tá? Mas o Marcelo Paz, ele fala na entrevista que o seguinte, que devido a todas as circunstâncias que aconteceu lá na Venezuela, o Martínez está sem passaporte. Ele está sem folha para poder carimbar no passaporte, então ele não pode voltar, né? Sem o documento. Então ele tá esperando a emissão do documento. Haja visto tudo que aconteceu lá na Venezuela. E aí, né, os serviços essenciais lá estão completamente parados, alguns estão demorando demais, né? E ele está sem o passaporte ainda, então ele não pode retornar ao Brasil. Eu não sei como é que funciona essa parada aí, porque aqui no Brasil você poderia deixar uma procuração para alguém retirar o documento, né? Aqui no Brasil tem essa condição, tá? Para você, até acho que até ele alegou, foi ele, eu não lembro quem foi que falou, dizendo que ele não poderia viajar com o time para poder jogar a Libertadores sem o documento. Pô, a Libertadores só em março, cara. Então, assim, aqui no Brasil ele pode viajar, não tem problema nenhum, né? Outra coisa, existe um acordo aqui no Mercosul que só com documento, né, a cédula de identidade, você pode viajar entre os países. Se eu não me engano, tá? Se eu não estiver errado, quais são esses países? Venezuela, especialmente, porque Brasil tem um acordo aí, né? Brasil, Venezuela, Argentina, Chile, Uruguai, Equador e Paraguai, obviamente. Então, esses países e acho que foi na Colômbia também. Então, os países que compõem o Mercosul, né, as pessoas em si podem trafegar dentro do país só portando um documento de identidade, aqui no Brasil RG, né? Nos outros países eu não sei como é que funciona o nome, mas você pode normal. Então, assim, cara, se o Martini quisesse voltar, ele teria voltado. Desculpa. Não é querendo passar pano nem nada, não, e nem querer ser advogado do diabo. Mas, cara, na verdade, mano, se ele quisesse voltar, ele teria voltado.
vem a pé lá, sei lá, entra de carro na fronteira lá pela Roraima, depois pega um voo pra cá, pra São Paulo, ele poderia fazer isso, cara, né. Não sei, posso até estar falando algum tipo de groselha, mas enfim, pelo que eu pesquisei e pelo que, né, as informações que a gente tem, poderia ter feito isso, mas não foi feito e não sei como é que vai ser aí, nesse caso do Martinez, tá? Que o Martinez é um bom jogador, sem sombra de dúvida, né? Que ele tá fazendo falta pro elenco, está fazendo falta, porque ele poderia muito bem jogar, né, contra o Santos poderia eh, ter jogado, contra o Bragantino poderia também ter jogado. Vai chegar, vai perder jogos importantes, principalmente o jogo contra o Flamengo, não vai ter condições, ele não vai ter treinado junto com o elenco. Enfim, cara, é uma situação difícil que aí fica a cargo Marcelo Paz, mas a diretoria se resolver lá como é que eles vão lá finalizar essa parada aí, tá? Bom, Matheus Pereira, todo mundo sabe que o Matheus Pereira chegou, o Corinthians vai pagar cerca de 1.800.000 reais, né, diluído em 12 parcelas, né, 10, 12 parcelas, em torno de 150 mil reais aí todo mês, e o Rian foi para lá, em empréstimo o Corinthians vai pagar a sua totalidade, tá? No que eu quero dizer, esperando vocês, falam assim, caraca, o Corinthians emprestou o jogador, vai pagar 100% do salário do menino, mais o empréstimo dele aqui ainda? Sim, vai ser pago. Porém, caso o Corinthians faça a aquisição do Matheus Pereira, que eu acho que vai se fazer, tudo isso que o Corinthians pagou, esse 1.800.000 reais, mais os salários do Rian, será abatido numa eventual contratação do Matheus Pereira. Então, é de 12 milhões aí 12 milhões, se não me engano, que o Fortaleza vai pedir por ele, né? O Corinthians arca aí com apenas 9 milhões aí, tá? Então, acho que é 12 milhões de reais aí como o Fortaleza tá pedindo todo esse valor que o Corinthians pagou, tanto no Matheus Pereira, né? O empréstimo dele, os 1.800.000 reais, mais os vencimentos do Rian, tudo isso será abatido numa eventual contratação aí do Matheus Pereira, tá? Então, de certo modo, não foi uma negociação tão ruim assim, né? Tá vindo para cá basicamente aí sem custo, né? Todos os jogadores que o Corinthians está adquirindo, basicamente, tirando o Matheus Pereira e tal, vindo aí sem custo, né? Foi o caso do Pedro Milanes, do Gabriel Paulista, né? E agora do Matheus Pereira, que possivelmente vai chegar e não vai ter alto custo, né? Então, não sei. Bom, e pra gente finalizar aí, vamos falar um pouquinho sobre o Rony, tá? Surgiu aí de última hora aí, ontem para hoje aí, a informação de que o Corinthians tem interesse no atacante Rony, hoje atuando aí pelo Atlético Mineiro. Cara, eu nunca vi uma contratação ser tão unânime negativamente como a do Rony, porque não faz nenhum, mas nenhum sentido a contratação do Rony. A do Alisson, você pode até contestar ali e tal, muitos torcedores eles são a favor, alguns contra, tudo mais, então você tem ali um embatezinho ali e tal, fica ali no meio termo e tudo mais. Mas no caso do Rony, cara, o que eu tô vendo aí, uma enxurrada de gente negativamente falando disso, porque não faz absolutamente nenhum, mas nenhum sentido a aquisição do Rony. Porque é o seguinte, é um jogador de, se não me engano, acho que 30 anos. O Corinthians tá oferecendo, a princípio, 3 anos de contrato, com a possibilidade de renovação para mais um, então seriam 4 anos de contrato para um jogador de 30 anos que não é porque é questão que ele foi identificado lá com o Palmeiras que deve vir, não, porque a gente já teve jogadores que jogou lá no Palmeiras e jogou muito bem aqui. Para quem não se lembra, Rincon, ele veio direto do Palmeiras para cá. A gente teve o Edilson, que jogou lá no Palmeiras, jogou aqui também. O Viola jogou no Palmeiras, jogou aqui. O Luizão jogou lá, jogou aqui. O Magrão jogou lá no Palmeiras, jogou aqui. O Paulo Nunes jogou lá, jogou aqui. Enfim, tivemos muitos jogadores que fizeram, né, que jogaram tanto lá quanto aqui lá, tá? E não é essa a questão. A questão é que, tecnicamente, o Rony não compensa. Já não basta, né, ficou naquele interesse lá do Júnior Santos. E pagar 25 milhões pelo Rony, absurdo. Detalhe, o Atlético Mineiro ainda deve a gente no Fausto Vera.
E aí, não vai cobrar também? Eu ouvi dizer, até ouvi um zum, zum aí dizendo que é o seguinte, vai trazer o Rony para poder abater a dívida lá do Fausto Vera que o Atlético Mineiro não pagou nada dele ainda. E o Corinthians não cobra. Ele foi cobrado diretamente pelo Cuiabá várias e várias vezes porque fez a aquisição do Ranielli e não pagou. Foi cobrado pelo pelo Atlético Mineiro pela aquisição do Alex Santana que também não pagou. E aí o Coringão, o pessoal devendo para nós aqui e a diretoria não cobra, vai trazer um jogador já em declínio de carreira, um absurdo de caro, um absurdo de caro, para poder perdoar a dívida. Ah, vá tomar banho na soda, cara. Desculpa, Dorival. Essa contratação do Rony não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Se fosse assim, ah, mas o cara, ele é esforçado, ele é raçudo, que não sei o quê. Lá no Atlético Mineiro ele ganha mais de 1 milhão. Aqui ele vai querer ganhar quanto? O Romero, que estava pedindo 400 mil, renovaram. Ah, legal, mas o Romero ele não estava entregando tecnicamente. E o Rony tá entregando tecnicamente lá no Atlético Mineiro? Pô, pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus, cara. Na boa, mano. Na boa. Não precisa, não. Do Rony, não precisa do Rony, mano. Nós temos. Se for pra trazer o Rony, fica com. Com o Pedro Raul. Não dá, não dá, não dá. A gente já tem já o Dieguinho, a gente tem o Vitinho, nós temos o Kaique Ferrari, que não é uma Ferrari, é uma Brasília, né? O Caio César, que tá chegando por agora. Sem falar o Yuri e o Memphis. 6. Tem 6 atacantes, cara. Não precisa do Rony. Não precisa do Rony. O Rony será uma péssima contratação, caso venha, tá? Eu não sei qual é a intenção. Saudades do Transferban. Essa que é a verdade, tá? Cara, o Rony é. Só por Deus. Não faz nenhum sentido. Tá certo? Bom, turma, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Mais uma vez, espero que não se consequências do Rony. Caso o Alisson, caso chegar, vou torcer a favor, obviamente, nunca vou torcer contra o meu time, mas que não faz sentido, não faz. É pior ainda do que o Alisson, muito pior, tá? Só por Deus, só por Deus. Se o Marcelo Paes entrar nessa daí, o Dorival que pediu, pô, já não basta ter que aturar que o Dorival pediu o goleiro, né? Pediu o João Ricardo, um goleiro que tá se recuperando de cirurgia que só pode chegar em março, cara. Vá tomar banho, meu irmão. Vai tomar banho na soda cáustica que. Bom, é isso, pessoal. Saudades do Transferban, tá certo? Muito obrigado. Um beijo no coração de todos. E para quem, mais uma vez, se você caiu de paraquedas aqui, se inscreva, deixa o like, compartilha. Tamo junto e vai, Corinthians. Ai, só decepção. Dorival, meu pai amado do céu. Nossa, não vai. Fui.